Bem-vindos, quem está acompanhando essa série, e para os que estão chegando agora, neste vídeo apresentaremos os 12 mandamentos dados ao pastor Hermas. Um livro que hoje é considerado apócrifo, mas já foi manual diário para muitos cristãos, do primeiro século. Acompanhe. Primeiro mandamento, capítulo 26. Antes de tudo, crê que existe um só Deus, que criou e organizou o universo, fazendo passar todas as coisas do não ser para o ser, que contém tudo e ele próprio não é contido por nada. Crê nele e teme-o, e temendo-o, sê continente. Observa isso e afasta de ti todo o mal, para que sejas revestido de toda virtude de justiça, e viverás para Deus, se observares esse mandamento. Segundo mandamento, capítulo 27. Ele me disse: sê simples e inocente, e serás como as crianças que não conhecem o mal que destrói a vida dos homens. Em primeiro lugar, não fales mal de ninguém, nem ouças com prazer o maledicente. Do contrário, participarás do pecado do maledicente, se acreditares na maledicência que ouves. Pois, acreditando nisso, também ficarás hostil ao teu irmão, e participarás do pecado do maledicente. A maledicência é má, é demônio agitado, que nunca está em paz, e só sente prazer nas discórdias. Fica longe dele, e tuas relações com todos serão sempre perfeitas. Sê reservado, com reserva, não há mau tropeço, mas tudo é plano e alegre. Realiza o bem, e do produto do trabalho que Deus te concede, dá com simplicidade a todos os necessitados, sem te preocupares a quem darás ou não. Dá a todos, porque Deus quer que seus próprios bens sejam dados a todos. Os que recebem prestarão contas a Deus do motivo e finalidade daquilo que tiverem recebido. Os que receberem por necessidade não serão julgados, mas os que enganarem para receber, serão punidos. Aquele que dá, é irrepreensível, pois realiza com simplicidade o serviço, conforme recebeu do Senhor, sem discriminar a quem dá ou não. O serviço, assim realizado na simplicidade, subsistirá em Deus. Observa, portanto, esse mandamento, conforme te ordenei, para que tua conversão e a da tua casa sejam encontradas simples, puras, inocentes e incorruptíveis. Terceiro mandamento, capítulo 28. Ele me disse novamente: ama a verdade, e apenas a verdade saia de tua boca, para que o Espírito, que Deus colocou nesse corpo, seja encontrado verdadeiro por todos os homens. Assim, o Senhor que habita em ti, será glorificado, porque o Senhor é verdadeiro em todas as palavras, e nele não há mentira. Os mentirosos renegam o Senhor, e o despojam, não lhe restituindo o depósito recebido. De fato, receberam dele um espírito que não mente, se o restituem mentiroso, transgridem o mandamento do Senhor, e se tornam fraudulentos. Ouvindo isso, eu chorei muito, e ele vendo-me chorar me disse: por que choras? Eu respondi: Senhor, porque não sei se posso me salvar. Ele perguntou: por quê? Eu continuei: Senhor, é porque na minha vida, eu nunca disse palavra verdadeira, mas sempre vivi usando de fraude para com todos, e fiz com que minhas mentiras passassem por verdades aos olhos de todos. Ninguém jamais me contradisse, ao contrário, sempre confiaram em minha palavra. Senhor, como posso viver tendo feito isso? Ele me disse: tu pensas bem e verdadeiramente. De fato era preciso que, como servo de Deus, tivesses caminhado na verdade. A má consciência não deveria habitar com o Espírito da verdade, e trazer tristeza ao Espírito Santo e verdadeiro. Eu disse: Senhor, jamais ouvi palavras tão exatas. Ele continuou: agora, porém, estás ouvindo, observa esses mandamentos, a fim de que também as mentiras que disseste antes em teus negócios, agora tenham credibilidade, ao verem que a tua linguagem hoje é verdadeira. Se observares essas coisas, e a partir de agora, disseres somente a verdade, poderás adquirir a vida. E todo aquele que observar esse mandamento, e se abstiver desse grande vício da mentira, viverá em Deus. Quarto mandamento, capítulo 29. Ele me disse: eu te ordeno guardar a castidade, e que não entre em teu coração o desejo de outra mulher, nem de qualquer fornicação, nem de qualquer outro vício semelhante, porque se fizeres isso, cometerás grande pecado. Lembra-te sempre de tua esposa, e jamais pecarás. Se esses desejos entrarem em teu coração, pecarás, e se entrarem outras coisas igualmente más, também cometerás pecado, pois tal desejo é grande pecado para o servo de Deus. Se alguém realiza esse ato vicioso, prepara a morte para si mesmo,
Portanto, estejas atento, evita esse desejo, pois onde habita a santidade, no coração do homem justo, a iniquidade não deve entrar. Eu lhe disse: Senhor, permita-me apresentar algumas questões. Ele respondeu: Podes perguntar. Eu continuei: Senhor, se alguém tem esposa que crê no Senhor, e descobre que ela é adúltera, esse homem comete pecado vivendo com ela? Ele me respondeu: Enquanto ele não sabe, não comete pecado, mas se fica sabendo do pecado de sua mulher, e que ela, ao invés de se arrepender, persiste no adultério, o marido, vivendo com ela, se torna cúmplice de sua falta, e participa no adultério dela. Então perguntei: se a mulher persiste nessa paixão, o que o marido deverá fazer? Ele respondeu: deve repudiá-la e viver sozinho. Contudo, se depois de ter repudiado sua mulher, ele se casar com outra, então ele também comete adultério. Eu disse: Senhor, e se a mulher depois de ter sido repudiada, se arrepender e quiser voltar a seu marido, ele deverá acolhê-la? Ele continuou: sim, e se o marido não a receber, ele cometerá pecado, e carregará grande culpa. É preciso acolher aquele que peca, e se arrepende, mas não muitas vezes. Para os servos de Deus existe apenas uma conversão, é em vista dessa conversão, que o homem não deve se casar de novo. Essa obrigação vale tanto para o homem, como para a mulher. O adultério não é apenas macular o corpo, quem vive como os pagãos, também comete adultério. Portanto, se alguém persiste nessa conduta sem se converter, afasta-te e não vivas mais com ele, caso contrário, serias cúmplice do seu pecado. A razão por que se ordena permanecer sozinho, tanto o homem como a mulher, é porque em tal caso é possível o arrependimento. Contudo, não quero dar tal pretexto para que alguém faça isso, e sim impedir que o pecador recaia no pecado. Para quem pecou antes, existe quem pode curá-lo, é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Capítulo 30. Continuei a perguntar: uma vez que o Senhor julgou-me digno de habitar e sempre comigo, suporta ainda algumas interrogações, pois nada compreendo, e meu coração se endureceu, por causa de minhas ações passadas. Ensina-me, pois sou totalmente desprovido de inteligência, e não compreendo absolutamente nada. Ele me respondeu: estou encarregado da conversão, e concedo inteligência a todos os que se arrependeram. Não te parece que o fato de se arrepender é em si mesmo inteligência? O arrependimento é um ato de grande inteligência. Com efeito, o pecador compreende que fez o mal diante do Senhor, e que o ato que ele cometeu entra no coração, então se arrepende e não pratica mais o mal. Ao contrário, ele se empenha com todo o zelo a praticar o bem, humilha e experimenta a sua alma, pois ela pecou. Vês, portanto, que o arrependimento é um ato de grande inteligência. Eu disse: Senhor, é por isso que te pergunto essas coisas com minúcias. Primeiro, porque sou um pecador que deseja saber o que devo fazer para viver, pois meus pecados são muitos e numerosos. Ele disse: viverás se observares meus mandamentos, e seguires seus caminhos. Quem ouvir esses mandamentos e os observar, viverá em Deus. Capítulo 31. Eu disse: Senhor, ainda quero te fazer outra pergunta. Ele respondeu: pergunta. Continuei: ouvi alguns doutores dizerem que não há outra conversão além daquela do dia em que descemos à água, e recebemos o perdão dos pecados anteriores. Ele me respondeu: ouviste bem, e assim mesmo aquele que recebeu o perdão de seus pecados, não deveria mais pecar, e sim permanecer na pureza. Entretanto, como queres saber tudo com pormenores, eu te explicarei também isso, sem dar pretexto para pecar aos que hão de crer, ou aos que começaram agora a crer no Senhor, pois tanto uns como outros, não têm necessidade de fazer penitência de seus pecados, pois seus pecados passados já foram abolidos. Para os que foram chamados antes destes dias, o Senhor estabeleceu uma penitência, pois o Senhor conhece os corações, e sabendo tudo de antemão, ele conheceu a fraqueza dos homens, e a esperteza do diabo, em fazer o mal aos servos de Deus, e exercer sua malícia contra eles. Sendo misericordioso, o Senhor teve compaixão de sua criatura, e estabeleceu a penitência, e deu-me o poder sobre ela. Todavia, eu te digo, se depois desse chamado importante e solene, alguém, seduzido pelo diabo, cometer pecado, ele dispõe de uma só penitência. Contudo, se peca repetidamente, ainda que se arrependa, a penitência será inútil para tal homem, pois dificilmente viverá. Então eu lhe disse: Senhor, sinto-me reviver depois de ouvir essas coisas tão bem explicadas,
pois sei que serei salvo se eu não continuar a pecar. Ele me disse: serás salvo, tu e todos os que fizerem essas coisas. Capítulo 32. Eu lhe perguntei novamente: Senhor, já que toleraste uma vez minhas interrogações, esclarece-me também este ponto. Ele respondeu: podes falar. Eu disse: Senhor, se uma mulher ou um homem morre, e o cônjuge se casa de novo, este último peca por se casar. Ele respondeu: não peca, mas se permanece sozinho, adquire maior honra e glória diante do Senhor, porém se ele ou ela se casa, não comete pecado. Observa, portanto, a castidade e a santidade, e viverás em Deus. Observa tudo o que te digo, e que te direi a partir deste dia em que me foste confiado, e habitarei em tua casa. Alcançarás o perdão de teus pecados passados, contanto que observes os meus mandamentos. Também os outros serão perdoados, se observarem meus mandamentos e se caminharem nessa castidade. Quinto mandamento. Capítulo 33. Ele me disse: sê paciente e prudente, e dominarás todas as ações más, e realizarás toda a justiça. Se fores paciente, o Espírito Santo que habita em ti será límpido, e não ficará na sombra de outro espírito mau. Encontrando grande espaço livre, ele ficará contente, e se alegrará como o vaso em que ele habita e servirá a Deus com alegria, pois terá felicidade em si mesmo. Se lhe sobrevier acesso de cólera, o Espírito Santo que é delicado, se angustiará por não ter lugar puro, e procurará afastar-se. Ele se sente sufocado pelo espírito mau, e não tem mais lugar, para servir a Deus como quer, porque estás contaminado pela cólera. Com efeito, o Senhor habita na paciência, e o diabo na cólera. Que esses dois espíritos habitem juntos, é coisa inconveniente e má para o homem. Se tomas uma pequena gota de absinto e a derramas num vaso de mel, se estraga todo o mel. O mel fica estragado pelo pouquíssimo absinto, que destrói sua doçura, e já não agrada ao dono, porque se tornou amargo. Todavia, se não se derrama absinto no mel, o mel permanece doce e agrada muito ao seu dono. Vê, a paciência supera o mel em doçura, é útil ao Senhor que habita nela. Ao contrário, a cólera é amarga e inútil. Se mistura-se a cólera com a paciência se mancha, e sua oração não é útil para Deus. Eu disse: Senhor, eu desejaria conhecer a força da cólera, para me preservar dela. Ele respondeu: se não te guardares com tua família, destruirás toda a esperança, mas preserva-te dela, pois eu estou contigo. Todos os que fizerem penitência do fundo do coração, se guardarão dela, porque eu estarei com eles, e os protegerei. Com efeito, todos foram justificados pelo Anjo Santíssimo. Capítulo 34. Ele me disse: escuta agora qual é a força da cólera, como ela é má, como perverte os servos de Deus com sua força, e como os desvia da justiça. Ela não desvia os cheios de fé, nem pode fazer nada contra eles, pois meu poder está com eles. Ela desvia somente os vazios e vacilantes. Quando a cólera vê essas pessoas em sossego, insinua-se no coração delas, e por um nada, o homem ou a mulher se deixam tomar pela amargura com os negócios da vida cotidiana, alimentação, ou futilidades, um amigo, um presente dado ou recebido, ou ainda qualquer outra ninharia. Tudo isso são coisas fúteis, vãs, insensatas e prejudiciais para os servos de Deus. A paciência, ao contrário, é grande e forte, tem força poderosa e sólida, que se expande largamente. A paciência é alegre, contente, sem preocupações, e glorifica o Senhor em todo momento. Nada nela é amargo, ela permanece sempre doce e calma. Essa paciência habita com os que têm fé íntegra. Já a cólera, ao contrário, é em primeiro lugar estulta, leviana e estúpida. Da estupidez nasce a amargura, da amargura a irritação, da irritação, o furor, e do furor o ressentimento. Tal ressentimento, nascido de tantos males, é pecado grave e incurável. Quando todos esses espíritos vêm habitar o mesmo vaso, onde já habita o Espírito Santo, o vaso não pode mais conter tudo, e transborda. Então o espírito delicado, que não tem o costume de habitar com o espírito mau, nem com a aspereza, afasta-se de tal homem, e procura habitar com a doçura e a mansidão. Mas quando se afasta do homem em que habitava, esse homem se esvazia do espírito justo, e daí para frente, cheio de espíritos maus, agita-se em todas as suas ações, arrastado de cá para lá pelos espíritos maus, completamente cego para todo pensamento bom.
Eis o que acontece com todas as pessoas coléricas, afasta-te portanto da cólera, esse espírito maligno. Reveste-te em troca, de paciência, resiste à cólera e à amargura, e te encontrarás com a santidade, amada pelo Senhor. Estejas atento, para não te descuidares desse mandamento, se o dominares, poderás observar também os outros mandamentos, que te ordenarei. Sê forte e inabalável neles, e fortaleça igualmente todos os que quiserem caminhar neles. Sexto mandamento, capítulo 35. Ele me disse: no primeiro mandamento, eu te ordenei guardar a fé, o temor e a continência. Eu respondi: sim, Senhor. Ele continuou: agora te explicarei as forças dele, para que conheças o poder e a eficácia que elas possuem. Suas forças são de dois tipos, e estão relacionadas com o justo e com o injusto. Tem confiança no justo, mas não confies no injusto. De fato, o justo segue caminho reto, ao passo que o injusto segue caminho tortuoso. Quanto a ti, anda pelo caminho direito e plano, deixando o caminho torto. O caminho tortuoso não tem trilhas, mas é impraticável, cheio de obstáculos, é pedregoso e espinhoso. Ele é fatal para os que nele caminham. Aqueles, porém, que andam pelo caminho reto andam de maneira uniforme e sem tropeços, porque ele não é pedregoso, nem espinhoso. Vês, portanto, que é mais conveniente seguir o caminho reto. Eu lhe disse: Senhor, eu gosto de andar por esse caminho. Ele me disse: segue-o, e siga também por ele todo aquele que se converte ao Senhor do fundo do coração. Capítulo 36. Ele continuou e me disse: ouve agora o que vou te falar sobre a fé. Há dois anjos que caminham com o homem, um é o anjo da justiça, e o outro é anjo do mal. Eu perguntei: Senhor, como distinguirei as ações deles, se os dois anjos habitam comigo? Ele me respondeu: ouve e compreende. O anjo da justiça é delicado, modesto, doce e suave. Quando entra em teu coração, imediatamente fala contigo sobre a justiça, a castidade, a santidade, a temperança, acima de todo ato e toda virtude nobre. Quando tudo isso entrar em teu coração, saibas que o anjo da justiça está contigo, pois essas obras são próprias do anjo da justiça. Tenha confiança nele e em suas obras. Vê agora as obras do anjo do mal. Em primeiro lugar, ele é colérico, amargo e insensato, e suas obras malignas aos servos de Deus. Quando entra em teu coração, tu o reconheces por suas obras. Eu disse: Senhor, não sei como poderei reconhecê-lo. Ele continuou: escuta, quando a cólera se apodera de ti, ou a amargura, saibas que ele está em ti. Da mesma forma, os desejos da atividade dispersa os gastos loucos em numerosos festins, em bebidas inebriantes, em orgias sem fim, em requintes de crueldade, prazeres variados e supérfluos, paixões pelas mulheres, grande riqueza, orgulho exagerado, altivez e tudo o que se assemelha a isso. Se essas coisas entram no teu coração, saibas que o anjo do mal está em ti. Reconhecendo suas obras, afasta-te dele e não creias nele, pois essas obras são más e inconvenientes para os servos de Deus. Agora tendes o esclarecimento das ações dos dois anjos. Compreendendo essas ações, põe a tua confiança no anjo da justiça, afasta-te do anjo do mal, porque seu ensinamento é mau para qualquer obra. Se alguém é fiel e o pensamento desse anjo entra e domina em seu coração, é inevitável que essa pessoa, homem ou mulher, cometa pecado. Há, porém, o outro lado: se o homem ou a mulher são depravados, e as obras do anjo da justiça entram em seu coração, é inevitável que essa pessoa faça o bem. Vê, portanto, que é bom seguir o anjo da justiça e renunciar ao anjo mau. Esse mandamento explica o que se refere à fé, para que acredites nas obras do anjo da justiça, e cumprindo-as vivas em Deus. Acredita também que as obras do anjo do mal são funestas, e evitando-as, viverás em Deus. Sétimo mandamento, capítulo 37. Ele me disse: teme o Senhor, e guarda seus mandamentos. Guardando os mandamentos de Deus, serás forte em tudo o que fizeres, e tua ação será incomparável. Com efeito, temendo ao Senhor farás tudo bem. Ele é o temor que precisas ter, e então serás salvo. Não temas o diabo, teme antes ao Senhor, e triunfarás sobre o diabo, pois o diabo sobre ele não tem poder. Se alguém não tem poder, também não apresenta motivo para temor. Quem tem poder glorioso, é quem também inspira temor. De fato, todo aquele que tem poder, inspira temor,
aquele que não o tem é desprezado por todos. Teme cometer as obras do diabo, porque elas são más. Temendo ao Senhor, teme também as obras do diabo, não as pratiques, mas afasta-te delas. Há duas espécies de temor. Primeiro, se quiserdes praticar o mal, teme ao Senhor, e assim não o praticarás. Todavia, segundo, se quiserdes praticar o bem, teme ao Senhor e assim o praticarás. O temor do Senhor é forte, grande e glorioso, teme portanto ao Senhor, e nele viverás. Os que o temem e observam seus mandamentos, viverão em Deus. Eu perguntei, Senhor, por que disseste, aqueles que observam seus mandamentos viverão em Deus? Ele respondeu, porque toda a criação teme ao Senhor, mas não guarda seus mandamentos, e os que o temem, e guardam seus mandamentos têm a sua vida junto de Deus. Aqueles, porém, que não guardam seus mandamentos não têm a vida em si mesmos. Oitavo mandamento, capítulo 38. Ele continuou, já te disse, que as criaturas de Deus são de dois tipos, e a abstinência também é dupla, pois é preciso se abster de algumas coisas e de outras não. Eu pedi, Senhor, ensina-me de quais coisas preciso me abster e de quais não. Ele respondeu, escuta, abstente do mal e não o pratiques, mas não te abstenhas do bem, mas pratica-o. Com efeito, se te abstiveres de praticar o bem, cometerás grande pecado. Por outro lado, se te abstiveres de praticar o mal, praticarás um grande ato de justiça. Abstente, portanto, de todo o mal e pratica o bem. Eu perguntei, Senhor, quais são os males que nos devemos abster? Ele me respondeu, escuta, são eles: adultério, fornicação, excesso na bebida, prazer depravado, comer em demasia, luxo da riqueza, ostentação, orgulho, altivez, mentira, maledicência, hipocrisia, rancor e todo tipo de blasfêmia. São essas as piores obras que existem na vida dos homens. O servo de Deus deve abster-se dessas obras, pois aquele que não se abstém delas, não pode viver em Deus. Escuta agora as obras que seguem a essas. Eu perguntei, Senhor, há ainda outras obras más? Ele respondeu, muitas, e de todas elas os servos de Deus devem se abster: o roubo, a mentira, a fraude, o falso testemunho, a avareza, os desejos maus, o engano, a vanglória, a arrogância e outros vícios semelhantes. Não te parece que tudo isso é mal? Eu respondi, sim, muito mal para os servos de Deus. Ele então continuou, é preciso que o servo de Deus se abstenha de tudo isso, abstente portanto de tudo isso, para que vivas em Deus, e sejas inscrito com os que se abstêm dessas coisas. Veja que são essas as coisas que deves te abster, porém há coisas das quais não deves te abster, mas sim praticar. De nenhuma obra boa se abstenhas, mas pratique-a sem reservas. Eu pedi, Senhor, mostra-me o poder das boas ações, para que eu siga seu caminho e as sirva, a fim de que praticando-as, possa salvar-me. Ele respondeu, escuta as obras do bem que deves praticar, e não evitar, em primeiro lugar a fé, o temor do Senhor, a caridade, a concórdia, as palavras justas, a verdade, e a perseverança. Não há nada de melhor na vida humana, se alguém as pratica e delas não se abstém, será feliz em sua vida. Escuta ainda mais obras que seguem a essas. Assista às viúvas, visita aos órfãos e aos necessitados, resgata da escravidão os servos de Deus, seja hospitaleiro, pois na hospitalidade, encontra-se por vezes a ocasião de fazer o bem, não crie obstáculos para ninguém, sê calmo, torna-se inferior a todos, honra os anciãos, pratica a justiça, conserva a fraternidade, suporta a violência, sê paciente, não nutrir rancor, consola os aflitos na alma, não afasta da fé os escandalizados, mas converta-os e dá-lhes coragem, corrige os pecadores, não oprima os devedores e necessitados, e outras ações semelhantes. Não te parece que essas sejam boas ações? Eu respondi, que coisa pode ser melhor do que isso, Senhor? Ele continuou, anda portanto nesse caminho, não te abstenhas dessas coisas, e viverás em Deus. Observa este mandamento: se praticares o bem e não te abstiveres dele, viverás em Deus, e todos os que agirem assim, também viverão em Deus. E ainda, se não praticares o mal e te abstiveres dele, viverás em Deus, e todos aqueles que guardarem esses mandamentos e andarem em seus caminhos, também viverão em Deus. Nono mandamento,
Capítulo 39. Ele continuou: remove de ti a dúvida, e por nada no mundo hesites em pedir alguma coisa a Deus, não temas dizendo a ti mesmo: ó, como poderia eu pedir alguma coisa ao Senhor e obtê-la, pois tenho cometido grandes pecados contra Ele? Não penses assim, ao contrário, converta-te ao Senhor, do fundo do coração, suplica de modo confiante, e conhecerás sua grande misericórdia, porque Ele não te abandonará, mas atenderá à oração da tua alma. De fato, Deus não é como os homens rancorosos, Ele não conhece o rancor e tem compaixão de sua criatura. Tu, portanto, purifica teu coração de todas as vaidades deste mundo, e dos males que já te falei. Suplica ao Senhor e obterás tudo. Nenhuma de tuas orações será rejeitada, se suplicares ao Senhor com confiança. Contudo, se duvidares em teu coração, não alcançarás nenhum dos teus pedidos, pois os que duvidam de Deus são indecisos, e não alcançam nada que pedem. Porque os que são íntegros na fé, pedem tudo com plena confiança no Senhor, e são atendidos, porque pedem sem vacilar e sem incerteza. Com efeito, todo homem que duvida, se não fizer penitência, dificilmente se salvará. Portanto, purifica da dúvida o teu coração, reveste-te de fé, pois a fé é forte e tem confiança que Deus atenderá a todas as suas orações. E se alguma vez pedires alguma coisa ao Senhor, e Ele tardar em concedê-la, não duvides porque não obtiveste logo o pedido da tua alma. Certamente, tardas a receber o que pediste, por causa de alguma provação ou de algum pecado que ignoras. Não deixes, portanto, de pedir o que tua alma deseja, e assim o obterás. Contudo, se ao rezar caíres no desânimo e na dúvida, culpa-te a ti mesmo, e não aquele que está disposto a te dar. Cuidado, pois com a dúvida, ela é má, insensata e desenraizante da fé, não poucos, até pessoas muito fiéis e firmes, pois a dúvida é filha do diabo, e faz muito mal aos servos de Deus. Despreza, portanto, a dúvida, e a domina em tudo. Para isso, reveste-te de fé firme e poderosa. De fato, a fé tudo promete e tudo cumpre, mas a dúvida, que não tem confiança sequer em si mesma, malogra toda obra que empreende. Vê, portanto, que a fé vem do alto, do Senhor, e tem grande força. A dúvida, porém, é apenas um espírito terrestre que vem do diabo, e não tem força nenhuma. Sirva, portanto, a fé, que tem força, e afasta a dúvida, que não tem força nenhuma. Então viverás em Deus, e todos os que pensam assim também viverão em Deus. 10º mandamento, capítulo 40. Ele continuou: afasta de ti a tristeza, pois ela é irmã da dúvida e da cólera. Eu perguntei: Senhor, como é que ela é irmã delas? Parece-me que a cólera é uma coisa, a dúvida é outra, e a tristeza ainda outra coisa. Ele me respondeu: Tu és homem insensato, não compreendes que a tristeza é o pior de todos os espíritos, e o mais terrível para os servos de Deus, e que mais do que todos os espíritos, ela arruína o homem e expulsa o Espírito Santo, e depois salva. Eu disse: Senhor, de fato sou insensato, e não compreendo essas parábolas, com efeito, não compreendo como a tristeza pode expulsar, e depois salvar. Ele continuou: Escuta, os que nunca pesquisaram a verdade, nem indagaram sobre a divindade, que só limitaram-se a crer, ficam presos em seus negócios terrenos, nas riquezas, amizades pagãs, e outras numerosas ocupações deste mundo. Todos esses que só vivem para isso, são incapazes de compreender as parábolas a respeito da divindade, pois ficam obscurecidos por essas atividades, se corrompem e ficam áridos. As vinhas, antes belas, por falta de cuidado secam por causa dos espinhos, e ervas daninhas de todo tipo. Da mesma forma, os homens que abraçaram a fé e se perdem nas múltiplas atividades de que falei, extraviam-se do seu bom senso, e nada mais compreendem sobre a justiça. Até mesmo quando ouvem falar sobre divindade e verdade, sua mente está em seus negócios, e nada compreendem. Todavia os que temem a Deus, buscam a divindade e a verdade, e têm o coração voltado para o Senhor assim. Esses logo entendem, e compreendem tudo o que se lhes diz, eles têm em si o temor do Senhor. Com efeito, onde o Senhor habita, aí há total compreensão. Adere, portanto, ao Senhor, e compreenderás e entenderás tudo. Capítulo 41. Ele continuou: Portanto, escuta, ó insensato, como a tristeza expulsa o Espírito Santo, e depois salva. Ouça, quando o vacilante empreende uma ação, e não colhe êxito por causa de sua própria dúvida, a tristeza se insinua nele,
entristece o Espírito Santo e o expulsa. Em seguida, a cólera se apodera da pessoa por causa de qualquer coisa, e o amargura muito. De novo, a tristeza entra no coração do homem que se irritou, o qual se entristece pelo mal que fez, e se arrepende de ter feito o mal. Essa tristeza, portanto, parece trazer a salvação, porque depois de ter feito o mal, a pessoa se arrepende. Essas duas atitudes entristecem o espírito: a dúvida, porque não colheu êxito no empreendimento, e a cólera, porque faz o mal. As duas entristecem o Espírito Santo. Por isso afasta a tristeza para longe de ti, para não entristecer o Espírito Santo que habita em ti, a fim de que ele não suplique a Deus contra ti, e de ti venha se afastar. Com efeito, o Espírito de Deus, que foi dado ao teu corpo, não suporta a tristeza nem a angústia. Capítulo 42. Reveste-te, portanto, da alegria, que agrada a Deus, faz dela a tua delícia. De fato, todo homem alegre realiza sempre o bem, pensa no bem e despreza a tristeza, já o homem triste, pratica sempre o mal. Em primeiro lugar, ele pratica o mal porque entristece o Espírito Santo, que foi dado alegre ao homem, e após entristecer o Espírito Santo, pratica a injustiça, por não suplicar a Deus nem louvá-lo. Com efeito, a oração do homem triste jamais tem a força de subir ao altar de Deus. Eu perguntei: por que a súplica do homem triste não sobe ao altar? Ele respondeu: porque a tristeza acha morada no coração, e unida à oração, essa tristeza não permite que a oração suba pura ao altar. O vinho misturado com vinagre não tem o mesmo sabor, igualmente acontece com a tristeza, misturada com o Espírito Santo, não conserva a própria oração. Purifica-te, portanto, dessa tristeza maligna, e viverás em Deus, e todos os que afastarem de si a tristeza, e se revestirem de toda alegria, também viverão em Deus. 11º Mandamento. Capítulo 43. Então ele me mostrou homens sentados num banco, e outro homem sentado numa poltrona, e me disse: vê as pessoas sentadas no banco? Eu respondi: sim, Senhor. Ele explicou: esses são fiéis, mas o que está sentado na poltrona é um falso profeta que corrompe a inteligência dos servos de Deus, isto é, corrompe a inteligência dos que duvidam, mas não dos fiéis. Aqueles que duvidam vão até ele como adivinho, e lhe perguntam o que lhes acontecerá. Então esse falso profeta, sem ter em si nenhum poder do Espírito Divino, responde-lhe segundo o que perguntam, e segundo seus maus desejos, satisfazendo-lhes a alma com o que desejam. Sendo esse falso profeta vazio em si mesmo, ele próprio dá respostas vãs aos homens vãos. Seja qual for a pergunta, ele responde conforme a vaidade daquele que o interroga. Também diz coisas verdadeiras, pois o diabo o enche com o seu espírito, a fim de manipular se puder algum justo. Contudo, os fortes na fé do Senhor são revestidos de verdade, e não aderem aos espíritos maus, mas se afastam deles. Por outro lado, os vacilantes que mudam constantemente de opinião, consultam os adivinhos como os pagãos, e carregam-se de pecado maior que o dos idólatras. Com efeito, quem faz consulta a um falso profeta sobre alguma coisa, é idólatra, vazio da verdade e insensato. De fato, todo espírito dado por Deus não se deixa interrogar, mas possuindo força da divindade, diz tudo espontaneamente, porque vem do alto, do poder do Espírito Divino. Ao invés, o espírito que se deixa interrogar e que fala conforme o desejo dos homens, é terreno e leviano, porque não tem nenhum poder, se não é interrogado, não diz nada. Eu lhe perguntei: Senhor, como saber quem deles é verdadeiro, e quem é falso profeta? Ele respondeu: escuta o que estou para te dizer, sobre ambos os profetas, e então discernirás o verdadeiro do falso profeta. Observe a vida do homem que tem o Espírito Divino. Em primeiro lugar, quem tem o Espírito que vem do alto, é calmo, sereno e humilde, ele se abstém de todo mal, e de todo desejo vão deste mundo. Ele se considera inferior a todos, e quando interrogado, nada responde a ninguém, e não fala em particular. O Espírito Santo não fala quando o homem quer, mas só quando Deus quer que ele fale. Quando um homem, que tem o Espírito de Deus, entra numa assembleia de homens justos, crentes no Espírito Divino, e nessa assembleia de homens justos se suplica a Deus, então o anjo do Espírito profético que está junto dele, plenifica esse homem, e ele, pleno do Espírito Santo, fala à multidão conforme quer o Senhor.
É desse modo que se manifesta o Espírito da divindade, tal é o poder do Senhor, sobre o Espírito da divindade. Escuta agora a respeito do espírito terreno e falso, que não tem poder e é insensato. Primeiro, tal homem que julga possuir o Espírito, exalta a si mesmo, quer ter o primeiro lugar, e logo se apresenta de forma descarada, imprudente e loquaz. Vive em meio a muitas delícias, com muitos outros prazeres, e aceita pagamento por suas profecias, quando nada recebe, também não profetiza. Diga-me, poderia um espírito divino receber pagamento para profetizar? Não é possível que um profeta de Deus haja desse modo, o espírito desses profetas é terreno. Além disso, ele não se aproxima da assembleia de homens justos para nada, mas foge deles, ele se une aos vacilantes e vãos, e profetiza para eles à parte, engana-os, falando-lhes coisas vazias, conforme o que desejam ouvir, pois responde para gente vazia. Um vaso vazio, quando bate em outro vaso vazio não quebra, apenas ressoa mutuamente. Assim quando o falso profeta entra em assembleia repleta de homens justos, portadores do Espírito da divindade, se eles começam a rezar, tal homem se esvazia, e o espírito terrestre, tomado de medo foge dele. Tal homem fica completamente mudo, desorientado e é incapaz de falar. Se armazenas óleo e vinho num depósito, e ali colocas uma vasilha vazia, quando quiserdes desocupar o depósito, encontrarás vazia. Essa mesma vasilha, igualmente acontece com os profetas vazios, quando entram em meio aos espíritos dos justos, da mesma forma que entraram, assim são encontrados, vazios. Assim sabereis olhando para a vida, dos dois tipos de profeta. Examina, portanto, o homem que se diz portador do Espírito a partir de seus atos, e de sua vida. Quanto a ti, crê no Espírito que vem de Deus e tem poder, mas não crê no Espírito terrestre e vazio, porque nele não existe poder, pois ele vem do diabo. Escuta a parábola que vou te contar. Pega uma pedra e atira para o céu, vê se podes atingi-lo, ou então pega um tubo de água e atira o jato para o céu, vê se és capaz de furar o céu. Eu perguntei, Senhor, como se pode fazer isso? As duas coisas que disseste são impossíveis. Ele respondeu, assim como essas coisas são impossíveis, também os espíritos terrestres são impotentes e fracos. Toma, pois, agora a força que vem do alto. O granizo é um grão pequenino, mas quando cai sobre a cabeça de uma pessoa, causa dano, ou então, pega a gota de água que cai constantemente do telhado no chão, e fura a pedra. Vê, portanto, que as melhores coisas que caem do alto sobre a terra têm grande força. Da mesma forma, o Espírito Divino que vem do alto é poderoso. Crê, portanto, nesse Espírito, e afasta-te do outro. 12º Mandamento. Capítulo 44. Ele continuou: arranca de ti todo mau desejo, e te reveste do desejo bom e santo, pois revestido desse desejo, odiarás o desejo mau e o dominarás como quiserdes. O desejo mau é selvagem e difícil de amansar, é terrível, e com sua selvageria consome os homens. Principalmente, se o servo de Deus cair nesse desejo e não tiver discernimento, será consumido de modo terrível. Ele consome também os que não têm a vestimenta do desejo bom, e se deixam enredar por este mundo, o desejo os entrega à morte. Eu perguntei, Senhor, quais são as obras do desejo mau, que entregam os homens à morte? Faz-me a conhecê-las, para que me afaste delas. Ele então respondeu, escuta com quais obras, o desejo mau mata os servos de Deus. Capítulo 45. Começa com o desejo por outra mulher ou homem, o luxo das riquezas, os banquetes numerosos e vãos, a embriaguez, e muitos outros prazeres insensatos. Com efeito, todo prazer é insensato e vazio para os servos de Deus. Esses desejos são maus, e matam os servos de Deus, porque o desejo mau é filho do diabo. É preciso, portanto, abster-se dos desejos maus, para que, abstendo-se deles, possais viver em Deus. Todos os que são dominados por eles e não lhes resistem, acabarão morrendo, pois esses desejos são mortais. Reveste-te, portanto, do desejo da justiça, e armado do temor de Deus poderás resistir a eles. De fato, o temor de Deus habita no desejo bom, e se o desejo mau te ver armado do temor de Deus e resistindo, ele fugirá para longe de ti, e não o verás mais, porque ele teme as tuas armas. Quanto a ti, vitorioso e coroado por derrotar o mau desejo, apresenta-te diante do desejo da justiça, e entrega a ele a vitória que recebeste, e o sirva do modo que ele quiser.
Se servires o desejo bom e te submeterdes a ele, poderás dominar o desejo mau, e comandá-lo conforme quiserdes. Capítulo 46. Eu disse: Senhor, desejo saber de que modo devo servir ao desejo bom. Ele respondeu: Escuta, pratica a justiça e a virtude, a verdade e o temor do Senhor, a fé, a mansidão, e todas as coisas boas semelhantes a essas. Praticando essas coisas, serás servo agradável de Deus e viverás nele. Todo aquele que servir ao desejo bom, viverá em Deus. Ele terminou os 12 mandamentos e me disse: Tens agora esses mandamentos, anda em conformidade com eles, e exorta os ouvintes, para que se exercitem na penitência purificadora pelo resto dos seus dias de vida. Cumpre com cuidado esse serviço que te confio. Desse modo, realizarás com efeito, e encontrarás boa acolhida entre aqueles que se dispõem a fazer penitência. Eles acreditarão em tuas palavras. Eu estarei contigo e os induzirei a crer em ti. Eu lhe disse: Senhor, esses mandamentos são grandes, sublimes e gloriosos, e podem alegrar o coração do homem que for capaz de observá-los. Todavia, Senhor, não sei se esses mandamentos podem ser guardados pelo homem, pois eles são muito duros. Ele me respondeu: Se te convenceres de que esses mandamentos podem ser guardados, tu os guardarás facilmente, e eles não serão duros. Contudo, se insinuar no teu coração que não podem ser guardados pelo homem, não os guardarás. Agora, porém, eu te garanto, se não os guardares e os negligenciares, nem tu, nem teus filhos, nem tua família salvareis, pois decidindo que esses mandamentos não podem ser guardados pelo homem, tu condenas a ti mesmo. Capítulo 47. Ele me disse isso de modo tão indignado, que fiquei confuso e com muito medo. Sua aparência se alterou de tal modo, que nenhum homem poderia suportar sua ira. Ao me ver completamente perturbado e confuso, abrandou-se e começou a falar comigo, de modo mais brando e sereno, dizendo: Tu és tolo, insensato e vacilante, não compreendes que a glória de Deus é grande, forte e admirável. Ele criou o mundo para o homem, e lhe submeteu toda a sua criação, dando o poder de dominar todas as coisas que existem debaixo do céu. Portanto, se o homem é o senhor de todas as criaturas de Deus, e domina sobre todas, será que ele não pode dominar também esses poucos mandamentos? Somente o homem que leva o Senhor em seu coração é capaz de dominar todas as coisas, e também esses mandamentos. No entanto, para os que têm o Senhor somente nos lábios, da boca para fora, cujo coração está endurecido, e estão distantes de Deus, esses preceitos são duros e inacessíveis. Esteja o Senhor em vosso coração, vós homens vazios e levianos na fé, e sabereis que não há nada mais fácil, suave e simples do que esses mandamentos. Convertei-vos, vós que seguis os mandamentos do diabo, mandamentos difíceis, amargos, brutais e licenciosos, que para nada têm proveito. E não temais o diabo, pois ele não tem poder nenhum sobre vós. Eu, o anjo da penitência, que triunfo sobre o diabo, estarei convosco. O diabo só pode amedrontar, mas esse medo não tem força alguma. Não o temais, mas resista e ele fugirá de vós. Capítulo 48. Eu disse: Senhor, escuta ainda algumas palavras. Ele respondeu: Diga o que queres. Eu continuei: Senhor, o homem tem o desejo de guardar os mandamentos de Deus, e ninguém deixa de pedir ao Senhor que o reforce nos seus mandamentos e submeta a eles. O diabo, porém, é duro, e domina para o mal dos homens. Ele me respondeu: Ele não conseguirá dominar os servos de Deus, se estes de todo o coração nele tiverem esperança. O diabo é capaz de combater, mas não pode triunfar. Se o resistirdes, ele será derrotado, e envergonhado fugirá de vós. Porém aqueles que estão vazios temem o diabo, como se ele tivesse poder. Ouça, quando um homem enche de bom vinho, nos recipientes apropriados, e entre estes, deixa alguns semi-cheios, ao voltar para os recipientes, ele não se preocupa com os que estão cheios, pois sabe que estão cheios. Ele observa sim, os que estão semi-cheios temendo que tenham azedado, e o vinho perca o sabor. O mesmo acontece com o diabo, ele vai e tenta todos os servos de Deus, os que estão cheios de fé, o resistem fortemente, e o diabo tem que se afastar deles, pois não encontra por onde entrar. Então, ele vai até os que estão semi-cheios, e encontrando lugar, entra neles, faz o que quer, e os torna seus escravos. Capítulo 49. Eu, o anjo da penitência, vos digo:
Não temais o diabo, pois foi enviado para estar com aqueles que de todo o coração fazem penitência, para os fortificar na fé. Portanto, crê em Deus, vós que por causa dos vossos pecados, desesperastes da vida e acrescentais pecados a pecados, agravando assim profundamente a vossa própria vida. Se vos converterdes ao Senhor de todo o vosso coração, e praticardes a justiça pelo resto dos seus dias de vida, se o servirdes retamente, conforme a sua vontade, ele vos curará de vossos pecados passados, e não vos faltará força para dominar as obras do diabo. Não temais de modo nenhum as ameaças do diabo, pois ele, como os nervos de um cadáver, não tem força nenhuma. Escutai, portanto, e temei aquele que pode salvar ou destruir tudo. Observai seus mandamentos e vivereis em Deus. Eu lhe disse: Senhor, porque estás comigo, agora estou fortificado em todos os mandamentos do Senhor, sei que abaterás todo o poder do diabo, e que nós o dominaremos, e venceremos todas as suas obras. Senhor, espero que agora fortalecido pelo Senhor, eu possa guardar os preceitos que me deste. Ele me respondeu: Tu os guardarás, contanto que teu coração permaneça puro, voltado para o Senhor. Todos aqueles que os guardarem, purificando o coração dos desejos vazios deste mundo, viverão em Deus. Fim dos 12 mandamentos. Que bom que você acompanhou até aqui a leitura, que possa acrescentar coisas boas em sua vida. Muito obrigado, e até a próxima leitura das 10 parábolas.